Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos para a não sei qual mensagem da quarentena. O que eu sei é que nós estamos comemorando, olha que aniversário legal, praticamente 4 meses sem os nossos encontros aqui nesse lugar que eu estou gravando essa mensagem, sem ainda nenhuma perspectiva de volta. O que nós sabemos é que estamos tendo um tempo bom para exercitar a paciência. Eu não sei quem de vocês ficou orando, dizendo: Deus, nos ensina a ter paciência, Deus, nos ensina a ter paciência. E se você ficou orando isso, saiba, a culpa é sua. E eu espero que de alguma forma a palavra venha trazer um pouco de paz ao coração por você ter produzido uma pandemia que está mexendo com o mundo todo. Enfim, estamos no meio desse acontecimento inesperado. E o que nós temos feito então, desde o começo, é buscar orientação na palavra de Deus para tornar esse tempo suportável. Porque sim, a despeito de qualquer brincadeira que a gente possa fazer sobre esse tempo para tentar acalmar o nosso coração, nós sabemos que esse tempo é um tempo complicado, nós sabemos que pessoas estão sofrendo, pessoas estão sendo contaminadas, pessoas estão morrendo, e nós que estamos vivendo essa época, corremos o risco de começar a entrar numa fase de desespero, principalmente quando nós olhamos para os números e vemos que os números não são tão animadores assim, não apenas em nossa cidade, mas em muitos lugares no nosso país e no mundo. Então sim, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, buscar orientação do Senhor e pedir que o Espírito de Deus toque o nosso coração e nos ajude a passar por esse momento, amadurecendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus. No domingo passado, nós começamos uma meditação no Evangelho de João, capítulo 17, que nós vamos continuar nesse domingo. Na semana passada, nós vimos João 17, do versículo 1 ao versículo 5, e hoje nós vamos ler João 17, do versículo 6 até o versículo 19. Eu vou começar orando e depois nós vamos lendo e conversando um pouco sobre a palavra de Deus. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra e mais uma vez pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Nós, Pai, mais do que em qualquer outra época, precisamos ouvir a Tua voz e queremos ouvir a Tua voz. Somos carentes do conforto, do consolo, do carinho, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor sobre nós. E pedimos que isso aconteça nesse momento através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Conforme nós vimos na semana passada, João 17 é um texto em que Jesus está orando. Eu disse isso e eu quero repetir. Se Jesus está orando, a primeira coisa que a gente precisa fazer é silêncio para prestar atenção. Ninguém, eu acho que em sã consciência iria ficar conversando ou alheio a uma oração feita por Jesus. E nós então estamos diante de um texto em que isso está acontecendo. E na primeira parte dessa oração, que nós vimos na semana passada, Jesus orou por ele mesmo. Ele fez afirmações categóricas sobre ele, sobre o seu ministério, sobre o que ele estava realizando. E agora, nessa segunda parte, do versículo 6 ao versículo 19, ele vai orar por seus discípulos, o que torna o texto extremamente importante e fundamental para a nossa vida. Porque, sim, de alguma forma, nós estamos inseridos nessa oração que Jesus fez há muito tempo. Então, nós vamos para o texto e o versículo 6, o versículo inicial dessa parte do texto diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus faz algumas afirmações interessantes sobre os seus discípulos. Lembre-se que ele termina a primeira parte da oração dizendo assim: Pai, eu consumei a tua obra, eu fiz a tua obra. Mas ele ainda não tinha chegado, por exemplo, nem à crucificação, à ressurreição. Mas a vontade de Deus e o cumprimento da vontade de Deus era uma certeza
tão clara no coração de Jesus que ele falava de eventos futuros como já realizados, porque aquilo já tinha acontecido no coração dele. Ele iria dizer: Pai, eu vou fazer a tua vontade, e vou fazer a tua vontade até o fim, custe essa vontade o que custar. E agora Jesus faz uma declaração importante e fundamental sobre a minha vida, a sua vida, sobre a vida de qualquer discípulo e seguidor dele. Ele diz assim: Pai, esses que estão comigo, falando claramente daqueles que ele estava ensinando e treinando em todo o seu ministério público, esses já eram teus. É como se Jesus estivesse dizendo: eu já consumei a tua obra, e estes que o Senhor me deu já eram teus. E isso faz com que a gente lembre-se, tenha consciência de que nós não apenas somos de Jesus agora, nesse tempo presente, nesse exato momento, não importa a hora em que você esteja assistindo essa mensagem, nesses primeiros minutos dela. A Bíblia afirma que nós já éramos, somos e seremos dele até o fim da nossa vida. E por que isso é importante? Porque a garantia dessa permanência em Deus não vem de nós mesmos, não vem da nossa força. Não é algo que tem a ver com simplesmente seres humanos dizendo assim: olha, nós vamos permanecer com o Senhor até o fim. Porque se fosse assim, nós seríamos como Pedro. Pedro, num determinado momento, chega para Jesus e diz: Jesus, mesmo que todos deixem o Senhor, eu nunca vou deixar. Falando do momento da crucificação. Aí Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas esse não é o caso. O caso aqui é que Jesus está dizendo: a despeito de qualquer acontecimento, não importa o que aconteça, eles eram, são e serão teus. O Senhor os deu a mim. Essa é a profunda segurança que nós temos na vida com o nosso Deus. A nossa relação com Deus, e graças a Deus por isso, não depende do que nós fazemos. Depende única e exclusivamente do que Deus fez, do que Deus realizou e da escolha dele. E então, a partir dessa realidade, vivemos uma vida muito mais confiante, porque sabemos em quem temos crido, sabemos em quem nós temos confiado e sabemos que somos dele não por causa de nós, mas por causa da escolha dele. Isso nos dá uma eterna confiança. E aí então o versículo 7 diz assim, versículo 7 e versículo 8. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Aqui Jesus vai usar 2 palavras que são importantes. Ele vai dizer no versículo 8, eles reconheceram, eles reconhecem e creem. Isso é importante para nós quando nós pensamos nessa vida com Deus. Porque reconhecer e crer são coisas importantes e que precisam fazer parte dessa nossa vida segura em Deus. Porque não basta apenas reconhecer que Deus é Deus. Afinal de contas, muita gente que nem quer alguma coisa com Deus, reconhece que Deus é Deus. Há muita gente vivendo nesse mundo que, se você perguntar, você acha que Deus é Deus? Ele vai dizer, eu acho. E você acha que ele tem alguma coisa a ver com a sua vida? Ela vai dizer, não, eu acho que Deus tem coisas muito mais importantes para se preocupar e para tratar do que a minha vida. Muitas vezes nós não colocamos detalhes da nossa vida diante do Senhor e em tese debaixo do senhorio dele, porque nós pensamos, é sério mesmo que Deus está preocupado com detalhes da minha vida? Deus tem coisas maiores para se preocupar. No entanto, cristãos, e aqui Jesus está dizendo, cristãos que caminham com Jesus, não apenas reconhecem quem Jesus é, mas creem. E esse crer tem a ver com confiança. Eu reconheço, eu entendo quem Jesus é, e eu confio em quem Jesus é.
E por reconhecer e confiar em Jesus, o que eu posso fazer? Eu posso entregar toda a minha vida nas mãos dele. Por confiar em Jesus, eu sei, dentre outras coisas, que a pandemia não manda na história. Quem comanda a história é Deus. Por reconhecer isso, por confiar em Deus, eu posso simplesmente hoje à noite colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir sabendo que quem garante o meu sono e o meu acordar no dia seguinte é o meu Senhor, é o meu Deus que historicamente tem cuidado de mim. Então veja o que Jesus está construindo aqui nessa oração. Ele está dizendo, Pai, eles são teus, desde sempre e para sempre. Que eles aprendam a confiar nisso, que eles reconheçam isso ao ler a tua palavra e que eles descansem no Senhor a partir dessa realidade. Porque se eles são teus, se o Senhor os escolheu, é claro que o Senhor vai cuidar deles, vai cuidar de cada detalhe da vida deles, vai cuidar da família, vai cuidar do trabalho, vai cuidar da escola. Enfim, o Senhor, e embora de algumas formas que nós talvez não compreendamos, o Senhor está cuidando de cada detalhe. Então, Pai, eu oro para que eles confiem no Senhor. Porque confiando no Senhor, é claro que eles vão ter uma vida muito mais agradável do que a vida daqueles que vão dizer que conhecem o Senhor, mas não confiam plenamente no que o Senhor está fazendo. E aí no versículo 9, há uma expressão de Jesus na oração que parece até meio mal educada, do tipo, é sério que ele está orando isso? Versículo 9, Jesus dizendo, eu rogo por eles. De quem ele está dizendo? Seus discípulos, seus seguidores. Eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Esse versículo 9 é reconhecidamente um versículo politicamente incorreto. Porque se você parar para olhar nesse versículo e fizer a seguinte pergunta, peraí, Jesus está dizendo que ele não está orando por algumas pessoas? Está privilegiando algumas em detrimento de outras? A resposta mais sincera, olhando para o texto, é sim. Por exemplo, quando você vai para Romanos, capítulo 8, versículo 29 e versículo 30, o texto está lá de Romanos 8, 29 e 30, diz assim, falando daqueles que Deus escolheu, reverberando inclusive essas palavras de Jesus na oração. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. E se nós fizermos a seguinte pergunta para esse texto, peraí, e os outros? Jesus está dizendo, eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu. Eu estou orando pelos discípulos do Senhor. Eu sei que quando eu digo isso, de novo, questões vão sendo levantadas, e eu fiz uma ponderação sobre isso na mensagem da semana passada. Mas eu preciso dizer uma outra coisa. Se você reconhece que é um escolhido de Deus, lembre-se de uma coisa importante. Não se orgulhe disso. Se alegre por isso, sem se orgulhar disso. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolhe, Deus abençoa a nossa vida, Deus cuida de nós, não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. Assim, todo ser humano deve considerar-se, no mínimo, no mesmo nível, ou preferencialmente, inferior a qualquer outro ser humano. Jamais olhando alguém de cima para baixo. Cristãos que têm assumido essa postura orgulhosa são uma vergonha ao Evangelho de Jesus e devem ser admoestados e disciplinados de maneira severa para deixarem de ter uma postura que a Bíblia nunca legitimou. É importante dizer isso porque eu sei, vivemos numa sociedade que muitos
muitos daqueles que seguem teologia reformada, como a nossa igreja segue, são acusados de orgulho. E muitas vezes a acusação parte de algo infelizmente verdadeiro, porque muitos o têm sido. Mas se a nossa teologia, seja ela qual for, produz orgulho, produz sensação de soberba, essa teologia provavelmente está sendo usada por Satanás para deturpar o nosso coração, porque não é assim que seguidores de Jesus devem caminhar na história. Nós nos alegramos em Deus, mas nós não nos orgulhamos de nós mesmos. Nós somos aqueles que dizem, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem misericórdia de nós, de todos nós que somos pecadores, muito pecadores. Mas vamos voltar para o texto. No versículo 10, Jesus faz uma afirmação da sua unicidade com Deus. Ele diz, tudo que eu tenho, Pai, é teu, e tudo que o Senhor tem é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Versículo 11, não ficarei mais no mundo, mas eles, os discípulos, estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Estava conversando aqui, porque como eu já disse algumas vezes, eu estou gravando e a gente tem um pessoal que fica aqui nos backstage da vida, mexendo com luz, gravação todas aquelas coisas que eu não entendo absolutamente nada, mas que graças a Deus tem gente que entende. O pessoal está aqui atrás das câmeras aqui. Então, às vezes, antes da gente vir aqui gravar, a gente bate papo, e se eu tenho alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu vou dizer, eu faço perguntas. Eu estava aqui conversando com o Nando Produção sobre música, sobre o universo musical, coisas que a gente gosta. Ele estava falando bastante de uma banda, não sei quantos conhecem, que ele gosta muito, NXS. Lembra? Você estava conversando sobre isso. Eu estava tentando achar um lugar para colocar essa informação numa mensagem. Estava falando de NXS, uma banda muito boa, muito boa. E aí ele estava me lembrando de uma música que cabe muito bem nessa expressão de Jesus. Uma música de Nando Reis, que diz que o mundo é bom, Sebastião. Não sei quantos conhecem, você pode agora cantarolar essa música aí em sua casa, mas eu queria dizer uma coisa para você a respeito dessa música. Isso é mentira. Porque, segundo o que Jesus diz, não apenas aqui nesse texto, mas o que a Bíblia diz em muitos outros textos, o mundo não é bom. O mundo é caído por causa do pecado. O mundo é ruim. As pessoas são pecadoras. Se você confiar de que vive num mundo bom, é certo que você vai se dar muito mal e você vai se decepcionar. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Pai, ele está orando isso. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Então, como eles vão ficar no mundo e o mundo não é bom, Pai, protege-os. Protege-os em teu nome. A expressão aqui no texto original é como se Jesus estivesse pedindo para Deus montar guarda. Sabe numa luta, quando o lutador ele monta guarda para enfrentar o seu oponente? É mais ou menos a ideia de dizendo, Deus, não baixe a guarda, porque eles vão precisar de proteção todos os dias, 24 horas por dia, vivendo num mundo como esse que eles vivem. E isso para nós é importante e, no entanto, deve trazer para nós um equilíbrio necessário quando a gente diz algo assim. Cuidado com a sua relação com a cultura, com o mundo. De um lado, no entanto, nós não devemos ser esquizofrênicos, que vê perseguição em tudo. E às vezes, ainda mais nessa época, às vezes eu vejo alguns cristãos acusando perseguição no que não é perseguição. Porque se nós somos acusados porque fizemos besteira, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e mudar o nosso caminho. Mas nem sempre isso acontece. É por isso que, se nós não devemos ser esquizofrênicos, vendo perseguição em tudo,
nós também não devemos ser alienados, achando que absolutamente tudo é normal e as coisas devem ser assim. Cristãos são aqueles que devem viver de maneira criticamente graciosa nesse mundo em que Deus nos colocou. E aí então ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um. Porque se eles forem um, eles vão nos refletir porque nós somos um. Pai, que nesse mundo mal, eles aprendam que o fundamental na vida é refletir o Senhor. Que eles não vivam por si mesmos, mas que eles vivam para o Senhor, que eles entendam isso, que eles compreendam isso. E aí o versículo 13, Jesus construindo essa história. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Aparentemente o mundo tem ódio ao diferente, desde que mundo é mundo. Uma vida, inclusive, que gere luz, vai gerar muita indignação em quem ama a escuridão. E a Bíblia diz que a nossa cultura ama a escuridão. E por amar a escuridão e as trevas, vai ficar indignada com qualquer manifestação de luz. É uma espécie de xenofobia espiritual, se é que eu assim posso chamar isso. E aí então, continuando essa história, esse pensamento, Jesus vai dizer no versículo 15: Mas Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Pense numa missão, pense numa batalha, pense numa guerra. Você já deve ter assistido vários filmes de guerra. Pense num soldado se preparando para a guerra. Ele estuda táticas de guerra, de defesa, tiro. Ele se prepara fisicamente, psicologicamente, porque ele sabe que vai enfrentar uma situação muito difícil. Esse é exatamente o ponto. Nós precisaríamos, como cristãos, viver nesse mundo com a mesma atenção e tensão de um soldado indo para a guerra. Talvez o problema é que nós nos moldamos e nos acostumamos tanto ao mundo que nós vivemos que nós perdemos a capacidade de olhar para esse mundo e reconhecer como esse mundo historicamente luta contra Deus, contra a vontade de Deus e contra tudo que vem de Deus. E nesse processo nós vamos nos moldando tanto que nós vamos inclusive perdendo a capacidade de refletirmos Deus no processo, na caminhada da nossa vida. Agora, o que um comandante deve fazer com soldados que vão para a guerra? O que um bom comandante deve fazer é treinar esses soldados e enviar esses soldados. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Pai, o mundo não é bom. Pai, eles estão vivendo a tua vontade, eles estão conhecendo a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus vai inclusive dizer no Evangelho: se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Lembre-se, isso deve produzir ódio em nosso coração? Não, não deve produzir ódio em nosso coração. Isso deve produzir em nós cuidado, para nos prepararmos para enfrentar situações que nós não enfrentaríamos se amássemos a Jesus e a palavra dele. Pai, por isso eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Não é isso que faz um soldado, mas eu peço que o Senhor os livre, os guarde do maligno. Eu gosto da expressão final de Mateus 28. Mateus 28 termina com um texto que nós conhecemos como Grande Comissão, em que Jesus diz que nós devemos fazer discípulos. Mas o texto, o Evangelho de Mateus, termina exatamente com Jesus dizendo assim: mas fiquem tranquilos, eu estou enviando vocês, eu sei que a missão é difícil, eu sei que vocês vão enfrentar muitas coisas, inclusive pandemias, mas eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não esqueçam isso. Nesse exato momento em que nós enfrentamos isso, nós podemos ouvir a voz de Jesus dizendo: fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Então vocês
podem e talvez devam passar por muitas situações difíceis, mas eu estou com vocês. E Pai, eu não peço que os tires do mundo, porque é necessário que haja luz nesse mundo. E eu estou enviando vocês para esse mundo também como luz. E aí então Jesus vai dizer: Pai, no entanto, que eles sejam diferentes por tua palavra. Versículo 16 e 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É importante porque, eu quero voltar a dizer isso, muitos cristãos são acusados de perseguição, e na verdade eles são acusados de perseguição porque eles dizem assim: não, nós somos perseguidos porque não amam a Jesus. E às vezes você olha para o que eles estão fazendo e você diz: mas espera aí, isso não tem nada a ver com Jesus. A única perseguição para a qual o texto está dando legitimidade de postura cristã é aquela perseguição que nós sofremos quando somos obedientes a Jesus. Então, se você está sofrendo perseguição porque você é freak, ao invés de ser um discípulo de Jesus, mude a sua postura, mude o seu comportamento e compreenda a sua missão no mundo, na cultura e no lugar onde Deus colocou você. A Bíblia diz isso. Se perseguem você, e perseguem você por um motivo justo, ok, Deus vai guardar você. Confie que Deus vai guardar você. Mas se estão falando mal ou perseguindo porque você fez alguma besteira, aí a palavra do mesmo Jesus para nós é: arrependam-se. Arrependam-se. Versículos 18 e 19. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pai, eu os envio. Eu gosto dessa expressão de Jesus, porque essa expressão de Jesus, no mesmo Evangelho de João, em outro lugar, diz assim: eu estou enviando vocês como cordeiro para o meio de lobos. E eu já falei sobre esse texto aqui na igreja várias vezes. Quando nós pensamos em cordeiros sendo enviados para o meio de lobos, nós automaticamente pensamos em cordeiros sendo trucidados por lobos. Só que a gente não pode se esquecer que na Bíblia o cordeiro vence no final. A Bíblia é um livro em que o cordeiro vence. A Bíblia é um livro em que o cordeiro ressuscita. E ele volta com a força de um leão. E é a ele que nós servimos. Então, sempre que você se sentir fraco, entristecido, incomodado, lembre-se, você serve um cordeiro que venceu a morte, um leão que domina sobre toda a história, e o nome dele é Jesus. Alguém que morreu em nosso lugar, mas não ficou naquela cruz. Alguém que foi sepultado, mas não ficou naquele túmulo. Alguém que foi crucificado e alguém que foi sepultado e que hoje está sentado à direita do Pai, conduzindo toda a história com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, como ele mesmo orou poucos versículos antes desse texto que nós estamos lendo. Quando Jesus ora por nós, ele ora por nós sabendo que nós estaríamos vivendo esse tempo. Então talvez Jesus poderia estar orando: Pai, eu não peço que os livres da pandemia. Mas seria muito importante se na pandemia eles manifestassem o Senhor, a vontade do Senhor e a graça do Senhor como um testemunho inequívoco de que o Senhor guia a nossa vida, guia a nossa caminhada nos tempos bons e nos tempos ruins. Que o Senhor nos dê a coragem de, quem sabe, confiar mais, descansar mais, testemunhar mais e saber que no final dessa guerra voltaremos para casa e seremos muito bem recebidos pelo nosso comandante Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.